Políticas e negócios. Uma abordagem isenta às propostas dos políticos para o desenvolvimento de Angola. Políticas e negócios. Um serviço pontual de análise de Sebastião Tanzo para Eleições Angola. Olá, estamos aqui para analisarmos um pouco a vida econômica e política, mas o nosso enfoque especial é sobre o impacto da ação política para o mundo dos negócios em Angola. E quando nós falamos do mundo dos negócios, falamos também dos seus principais atores, os empreendedores. E começamos aqui por dissecar 3 aspectos trazidos na entrevista coletiva do Presidente da República, uma entrevista recente, dada a mais de 150 jornalistas. Aqui vamos então olhar para 3 aspectos importantes que convém sublinhar, porque eles têm um grande impacto para a atividade empreendedora e têm um grande impacto para a comunidade dos negócios. A primeira tem a ver com a privatização das zonas econômicas, que é uma oportunidade colocada pelo Presidente da República. O segundo aspecto tem a ver com as obras públicas, isso é a adjudicação das obras públicas através dos concursos públicos. E o terceiro aspecto tem a ver com esse enxugamento que se espera existir no âmbito da grande força de trabalho que faz parte do setor público, em como é que o setor público pode ser melhor compensado, mas ao mesmo tempo encontrar-se ali um ponto de equilíbrio que faça com que, por um lado, o Estado consiga pagar melhor e, por outro, tenha uma força de trabalho que seja efetiva e que seja em menor número. Mas comecemos então pelo primeiro aspecto, que tem a ver com a privatização das zonas econômicas. Bom, como o próprio Presidente da República explicou, a privatização ela é necessária porque o modelo das zonas econômicas ela começou como uma iniciativa pública e uma iniciativa também de gestão pública. Hoje vê-se que esse modelo não é funcional e é preciso então que se dê uma volta a ela e se faça com que uma nova roupagem, uma nova forma e novos atores entrem ali. Aqui nós podemos olhar para 3 vantagens em relação a isto. Primeiro, o Estado pode capitalizar, pode recuperar o investimento colocado, quer nas infraestruturas, quer nos equipamentos que estiveram envolvidos na implantação das zonas econômicas especiais. O segundo aspecto, a grande preocupação que o Estado tem em relação à sua força de trabalho, em relação à empregabilidade, ela pode ter aqui uma região de transitoriedade, porque vai permitir com que essa força que estava com o setor público também seja um pouco redirecionada para os atores privados que entrarem para a gestão das zonas econômicas especiais. O terceiro aspecto tem a ver com a eficiência destes meios criados como uma força que pode trazer uma maior dinâmica no universo da oferta de produtos e serviços no mercado, que se espera cada vez mais exigente, mais dinâmico angolano. Portanto, existem grandes vantagens desse processo da privatização. O que se quer é que o processo seja feito com transparência, que é, na verdade, uma frase defendida pelo próprio Executivo. Portanto, aqui o que nós devemos fazer é congratularmos-nos com essa posição do Presidente da República e dar toda a força para que o elemento de aprovisionamento e do aproveitamento dessas zonas econômicas seja feito de forma eficiente. Olhemos para a componente das obras públicas e da contratação pública. Bom, aqui também só vemos vantagem. Vemos 3 vantagens em relação a isso. A primeira é que permite um maior equilíbrio entre as forças existentes, os atores econômicos e empreendedores que se podem envolver aqui com a grande empreitada, das obras públicas. É importante, e aqui nós vemos que se quisermos dar um forcing, fazer com que o nosso empresariado privado seja mais forte, aquele também tem acesso às grandes oportunidades, que são estas que vêm em decorrência das necessidades que o setor público tem em implantar as infraestruturas, em implantar as estradas nacionais, em implantar os portos, as linhas ferroviárias,
todas elas, se começarem a fazer com que o processo de contratação seja o mais transparente possível, faz com que todos esses atores interessados, empreendedores na questão econômica, tenham uma plataforma igualitária. O segundo aspecto disto, das grandes empreitadas. Bom, é inegável que entre nós, e pela nossa própria história recente, o Estado é daqueles entes que confere oportunidades grandes de contratação. E então, quando se abrem oportunidades para que empresas pequenas, médias e grandes possam, coligadas ou singularmente, participar dos concursos públicos, ele faz com que também comece aqui a emergir uma nova força, a força de empoderamento do empresariado local. E é isso que é importante existir. O terceiro aspecto ele tem a ver que também pode permitir a que estes concursos sejam de alguma forma direcionados também às grandes associações empresariais e os grandes ciclos empresariais que se estão a criar a nível local. É importante que estes também permitam que dentro delas se criem pequenos grupos coligados e que possam concorrer para as grandes empreitadas públicas. Eu estou a lembrar, por exemplo, que quando se procurou ensaiar o setor das telecomunicações, o que se fez nos anos 90 foi permitir que as empresas que na altura existiam de tamanho médio criassem consórcios para poderem montar empresas ligadas ao setor das telecomunicações e que pudessem concorrer. E disto, lembro-me que houve uma junção da Net Angola, da Ebonet, que fizeram com que viesse à realidade a Nexus. E a Nexus que levou depois a ser adquirida pela Sonangol e se criou então a MS Telecom. Então estas oportunidades elas são possíveis quando existe essa perspectiva de abertura por parte do Estado angolano, nomeadamente do seu executivo, que é um grande ator e defensor dessa representatividade pública, para que novos atores entrem na cena das empreitadas públicas. Portanto, parabéns, Presidente, por ter dado esse passo. Agora vamos então para o grande desafio que nós temos, que é o desafio em que também, em decorrência da nossa própria história, em decorrência da nossa própria forma como nós somos formatados, em procurar emprego público, em acharmos que no setor público é onde nós temos maior esperança, maior estabilidade e menos esforço a que nós somos chamados enquanto trabalhadores, esse cenário tem de começar a mudar. Porque nós, e aqui o Executivo está a dar um bom passo, tende a mostrar que mesmo o setor público tem que ser eficiente, que o Estado tem que ter uma máquina funcional e mais enxuta. Como o próprio Presidente indicou, há que ter aqui um ponto de equilíbrio em que, por um lado, é necessário que o Estado mantenha a força necessária, estritamente necessária, para fazer com que o seu conjunto de serviços, quer os que estão nos institutos públicos, quer os que estão nos ministérios, sejam o menor número possível e que permita ainda assim que ele seja eficiente. Por outro lado, em ir dispensando aquela força de trabalho que seja excedente. Aqui, o nosso conselho é que, para essa força excedente, nós olhemos por dois prismas. A primeira força excedente pode ser aquela em que o próprio Presidente indicou, que é a que pode ser levada a uma reforma antecipada, mas pensamos que essa força, esse conhecimento latente, esse capital, ele pode ser transformado num universo de novos formadores para o setor público. Não sei como é que eventualmente isso pode ser utilizado, mas muitos destes têm conhecimento especializado na área mineira, na área seguradora, na área dos serviços públicos de saúde, da educação, e que podem ser utilizados, por exemplo, nos centros profissionais, em reforçarem a cadeia dos centros profissionais do MAPES para, de alguma forma, terem ainda alguma utilidade da formação das novas gerações. Depois temos a questão do desafio daqueles que estão no setor público, mas que não tiveram uma qualificação em decorrência do seu nível acadêmico e da pouca experiência acumulada em termos de algum conhecimento específico e especializado. Aqui é preciso que haja uma política de treinamento e de redirecionamento, à medida em que o que nós achamos é que o Estado pode definir alguns setores em que pode, de alguma forma, incentivar a que os empreendedores privados entrem
e cria com eles algum acordo específico de redirecionamento dessa força que sai do setor público e vai para essa zona mais ou menos estratégica de prestação de serviços estratégicos para os setores em que o Estado está a redirecionar a sua força, está a redirecionar os seus intentos de desenvolvimento econômico e fazer com que, ao treiná-los, eles sejam integrados exponencialmente para o setor privado, que pode ser incentivado a investir em determinados setores que sejam chaves e que sejam do interesse do Estado fazer. Portanto, de todo o que fica do nosso conselho para o setor público, que olhem sempre para todas as decisões que tomarem que tenham impacto econômico, para uma coligação convergente com a classe empreendedora e empresarial que surge aqui. E que então olhemos quer para as empreitadas públicas, quer para a dispensa de parte do efetivo que está no setor público, quer por parte da privatização por adjudicação em concursos públicos, que isso tudo é feito se nós conseguirmos harmoniosamente fazer com que também olhemos para setores em que se podem incentivar empreendedores privados a entrarem e a alavancarem e sinergicamente absorvermos essa força de trabalho. Então, isso é que nos aprazia dizer, de momento, nesta primeira edição, neste primeiro TEC, sobre política, economia e o seu impacto no universo de negócios e no universo empreendedor. Então, para os angolanos, o que nós incentivamos é que começamos a mudar o nosso mindset, comecemos a pensar-nos como empreendedores, seja que trabalhamos no setor público ou no setor privado. Todos somos chamados a fazer mais com o pouco que existe para que venhamos a ter mais. Portanto, boa sorte a todos os nossos internautas e aqui começa uma nova jornada de refletirmos um pouco e olharmos para as grandes oportunidades que surgem com a ação dos nossos políticos, do ponto de vista econômico, do ponto de vista empreendedor e do ponto de vista de negócios. Boa sorte para todos nós, para a Angola que queremos criar, sustentável, e que seja aquele de que nos orgulhamos todos por fazer parte dela, nesse momento específico da Terceira República. Bem-aja!